Olá, tudo bem? Então, hoje nós vamos para a segunda aula do Trilhas de Aprendizagens 2, sétimo ano. Vocês vão fazer nessa semana as páginas 17, 18 e 19. Sou a professora Michele Pilon, professora de língua portuguesa. Então, vamos à página 17. Nós vamos dar sequência à aula anterior, tá? Onde nós paramos. Então, nós vamos agora na alternativa G. Agora que está bastante familiarizado com o conto, marque numericamente a sequência temporal, ou seja, a ordem dos acontecimentos da história relacionando as colunas. Ou seja, para que isso ocorra, para que você consiga identificar a sequência temporal, ou seja, o tempo em que o conto aconteceu, o que veio primeiro, o que veio segundo, né? Enfim, é até bom esse exercício iniciar na segunda aula, porque vocês vão ter que reler o conto da aula passada, da semana passada, tá? Então, por exemplo, se você acha que o conto começou, um exemplo, o conto inicia com a consulta a uma velha. Então, aí você coloca um aqui no consulta a uma velha, entendeu? Vocês vão numerando a sequência conforme o tempo em que o conto ocorre, tudo bem? Tranquilo? Na mesma página, tá? Na 17 ainda. Vimos que uma narrativa se apresenta a partir de alguns elementos que foram trazidos na trilha de conhecimentos, de modo sintético. Se necessário, consulte o trecho sobre esses elementos para fazer atividade. Depois da consulta, leia os trechos a seguir, localize a situação inicial e o desequilíbrio e destaque-os da seguinte forma. Toda vez que você vai fazer algum exercício que gera, né, interpretação de texto, primeiro você vai ler o texto, né, de uma vez só, depois você vai ler com atenção, ou seja, para que responda a perguntas de interpretação, você vai reler o texto várias vezes, e cada vez que você reler, você vai encontrar um detalhe que havia passado despercebido. Isso é normal, tá? Amarelo, você vai colocar que foi a situação inicial, tá? Ou seja, aquele trecho foi o início. Você vai colocar 2, verde, onde trouxe o desequilíbrio. Lembra que explicamos na aula passada? Se alguém tiver dúvida, é só reassistir ao vídeo, tá? E azul, o desfecho, ou seja, onde a história tem o seu desfecho, como que vai ser o final. Lembrando que o desfecho pode ser bom ou ruim, pode ser positivo ou negativo, tá? Então, aí vocês vão ler atentamente a esses trechos do conto e vão identificar amarelo, situação inicial, verde, desequilíbrio e o azul, desfecho, tá? E aí ele continua aqui na página 18. Leiam com atenção, se precisarem, vão até o texto, identificam onde está o trecho para identificar se é o início, se é o desequilíbrio ou se é o desfecho, tudo bem? Na página 18, o conto inicia-se com a seguinte frase: em um pequeno país da África. Marque com um X as alternativas que indicam palavras, expressões ou aspectos culturais desse pequeno país africano retratado na narrativa. Então, a gente está falando da África, em um pequeno país da África. Ou seja, a África ela é um continente onde nela existem vários países africanos, tá? Só para explicar, porque muitas pessoas acabam confundindo a África como um país. Ela é um continente, é o continente africano, e dentro desse continente existem vários países. Como, por exemplo, nós estamos no continente, nós estamos na América. O Brasil está na América do Sul. E dentro desse continente, né, da América do Sul, existem vários países, como Brasil, Argentina, Bolívia, Venezuela, Chile, enfim. O nome das personagens principais, Camo, tem relação com a África, com o universo África? Presença de velhas sábias, né? Tem relação com África? A palavra cabana. Pesquisem a origem da palavra cabana, tá? Assim como em outras histórias africanas, a cobra é um animal que faz parte desse cenário. Tem relação com o continente africano? O vocábulo povoado nos remete a alguns lugares africanos?
Pesquise também, tá? O significado da palavra povoado. Presença de aspectos sobrenaturais e rituais como forma de cultura. Então, vocês vão colocar um X onde nessa frase o significado dessas palavras, né? Ou desse contexto, tem relação com o continente africano, com um pequeno país da África, tá? Como você observou no conto Prova de Amizade, Camo do Leste desobedeceu ao conselho da velha sábia para salvar a vida do seu amigo. Atualmente, nosso mundo, nosso país, nossa cidade, nosso bairro passam por um momento muito difícil. A luta contra o coronavírus, nosso grande inimigo. Diante dessa situação, que prova de amizade podemos dar às pessoas que amamos? Explique. Então, uma resposta pessoal, tá? Ele está fazendo uma comparação com o risco que o Camo do Leste fez, né? Ele desobedeceu um conselho que ele não poderia sair à noite, né? Teria que ficar dentro de uma casa, uma cabana, enfim, ele arriscou a sua vida, né? Para salvar a do colega. E, né, em demonstração de empatia, de amor ao outro, de amor ao próximo. Então, aqui vocês vão explicar, diante dessa situação de isolamento social, né, de uma pandemia que estamos passando, diante dessa situação toda, que prova de amizade podemos dar às pessoas que amamos? E eu quero que vocês expliquem, tá? Só aproveitando, é uma forma de amor também. Você que pode ficar em casa para o outro que precisa sair para trabalhar. Uma prova de amor, né? Enfim. Vamos para a página 18 e 19. K. No trecho, arriscando a sorte, o Camo do Leste foi até lá, desembainhou sua faca e desferiu um golpe certeiro sobre a cobra. Explique com suas palavras o significado da expressão em destaque. Arriscando a sorte é a expressão em destaque, tá? Explique com suas palavras mesmo o que ela significa para você. Na página 19, L. Ainda sobre o trecho, arriscando a sorte, o Camo do Leste foi até lá, desembainhou sua faca e desferiu um golpe certeiro sobre a cobra. A palavra lá faz referência, ou seja, ele fala, desembainhou sua faca e desferiu um golpe certeiro sobre a cobra. Arriscando a sorte, o Camo do Leste foi até lá. Lá se remete a algum lugar. Que lugar é esse que ele foi? Ao lugar em que aconteceu em conflito entre Camo do Oeste e a cobra? Ou esse lugar que ele se refere a lá é ao conselho da velha sábia para ele não sair de casa? Ou é a casa do Camo do Oeste? E na página 19, observe os verbos retirados do trecho analisado. Arriscando a sorte, o Camo do Leste foi até lá, desembainhou sua faca e desferiu um golpe certeiro sobre sua cobra. Em qual tempo verbal ele se encontra? Então, quando a gente fala de tempo verbal, existem 3 tempos: presente, passado e futuro. Dentro do presente é o agora, é o hoje. Então, vou utilizar um verbo diferente do que está aí. Vamos utilizar o verbo cantar. Então, no verbo cantar, no modo presente, eu canto. Então, neste momento, eu estou cantando, né? Então, eu canto. Se eu for me referir ao passado, existem 3 tipos de pretérito, tá? O pretérito perfeito, imperfeito e o mais que perfeito. Mas aqui nós não vamos adentrar a isso, vamos só ver o que é o passado. Se você coloca o ontem eu cantava, ou ontem eu cantara, ou ontem eu cantei, né? Eu falei dos 3 pretéritos, o imperfeito, o mais que perfeito e o imperfeito. Então, quando você encaixa o ontem e faz sentido, é porque o verbo está no passado. Já no futuro é um amanhã, é o que vai acontecer. Então, se eu estou falando no verbo cantar, amanhã eu cantarei, né? O futuro também, ele tem o futuro do presente e o futuro do pretérito. O futuro do presente é o amanhã. O futuro do pretérito é você no passado falando sobre o futuro, né?
Então, só recapitulando, se você quer saber se está no presente, é o que aconteceu agora. Se você quer saber se o verbo está no passado, é o que aconteceu ontem, digamos. Se você quer saber se o verbo está no futuro, né, coloque o amanhã, que é o que vai acontecer, certo? Então, verifique se o Camo do Leste ele foi até lá, desembainhou e desferiu. Perceba se ele está falando do presente, do passado ou do futuro. N. Retire do conto Prova de Amizade um trecho que comprove o uso dos verbos no tempo que você escolheu na questão anterior. Então, dependendo do tempo que você escolheu, se você falou que está no passado, por exemplo, você vai retirar do conto trechos que comprove o uso desses verbos no tempo do passado, que foi o que você escolheu, por exemplo. Ou se você escolheu o futuro, retire do texto trechos que comprove esse tempo verbal, tá? E o O, explique à sua maneira por que as narrativas, a maior parte dos verbos, apresenta-se no passado. Por quê? Então, eu quero que você explique as suas palavras mesmo. Por que que em narrativas, em contos, muito provavelmente os verbos estarão no passado, né? Por quê? Mantendo na página 19, P. Observe o trecho. Antes, porém, consultou uma velha sábia, cujo conselho foi: as autoras do conto utilizaram a expressão em destaque com intenção de. A expressão em destaque é o velha sábia, tá? Desvalorizar as pessoas idosas, por isso a palavra velha, ou valorizar a sabedoria das pessoas mais velhas, retratando no conto o quanto o país do continente africano valorizam os idosos. E realmente, né, no continente africano, a maioria dos países, eles têm essa característica da oralidade, do respeito aos mais velhos, né? A questão da oralidade eu digo porque os avós sentam e conversam e fazem suas contações de histórias para os seus filhos, que vão passando para os seus netos. Então, a questão da sabedoria empírica, né? A sabedoria dos mais velhos é muito respeitada, tá? Que, ainda analisando o termo velha sábia, é correto afirmar que, de acordo com o seu sentido, adquirimos sabedoria com o passar do tempo? Sim ou não? E justifique sua resposta, tá? Uma resposta pessoal. Então, hoje a gente encerra a segunda aula do Trilha de Aprendizagem. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estarei disponível nos plantões. Um grande abraço e bom estudo!